Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como todo mundo já sabe. Não sabe também que a gente sempre recebe um convidado, uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver o tema ou os temas do programa. Hoje, com muita honra, satisfação e alegria, que nós estamos recebendo o professor Anderson Figueira, que já está aqui do meu lado, que é um dos representantes do movimento Aeroporto Professor Gonçalves. E você vai conhecer a luta desse grupo justamente para quer dar nome do Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá ao professor Gonçalves, e nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco do professor Gonçalves. Primeiro, te agradeço pela presença, Anderson, e deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador primeiro. Ok, muito obrigado pelo convite, né, Valdir? Obrigado aos telespectadores que estão também aqui nos acompanhando. E eu quero dizer que para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui representando a família, os amigos, enfim, todo um grupo de pessoas do qual o professor Gonçalves impactou aqui nessa cidade, em outras cidades também. Então, desde já, agradeço pelo convite. Certo. Eu tomei conhecimento através de amigos, né, do grupo, participantes do grupo, fui me inteirando e acabei virando também um apaixonado pela causa, pela história. Mas uma coisa que me impressionou muito no movimento que vocês fizeram na internet foi uma postagem lá que fala que todo mundo conhece Guarujá pelas belas praias, pelos fortes, pelo atrativo turístico, né? Mas pouca gente sabe que o Guarujá é conhecido aí mundialmente pela formação de profissionais do setor de manutenção de aeronaves. Isso é impressionante, né? Isso deve-se, em boa parte, ao professor Gonçalves, né? Com certeza, eu confirmo, sou prova disso também, prova viva disso, né? Assim como outros, a gente pode dizer que o professor ele formou mais que 1.000 alunos, né? Certo. E esses jovens hoje estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora, Certo. como você disse, levando cada vez mais os bons exemplos, né? E o nome da cidade, o nome do curso, Certo. através da aviação. Para a gente localizar o telespectador, quem é o professor Gonçalves, onde que ele dava aula, onde que ele lecionava, só para as pessoas entenderem um pouco mais. Tá certo. O professor Gonçalves, ele é natural do Rio de Janeiro, e ele chegou aqui na cidade. Certo. Em 1975 foi criado o curso de manutenção de aeronaves. Da ETEC. Então, na realidade, na época, era na ala 435, que depois passou a ser chamado, né? Base Aérea de Santos. Ah, tá. Ou seja, então ele criou, o capelão Pedro Antônio Bach criou o curso e convidou o professor Gonçalves para estar atuando como professor naquele curso. Mas o professor Gonçalves, assim, ele topou e ele não simplesmente topou, ele abraçou aquele curso, entendeu? De 77, 79 para cá, ele foi, assim, a principal figura daquele curso. Todos nós que tivemos o privilégio de ser aluno dele ali, temos, assim, um carinho enorme, uma gratidão muito grande por todo o empenho que ele, né, desempenhou, que ele realizou para poder manter esse curso. Várias etapas, várias situações que esse curso ele passou, e ele foi ali perseverando, né? Foi vencendo as batalhas, e então esse curso ele tomou assim, uma projeção que ele é conhecido no Brasil e no mundo. O curso de Guarujá. O curso que nasceu aqui no Guarujá. Certo. E, logicamente, reflexo disso acabou fazendo com que a cidade também fosse conhecida no Brasil e no mundo. Em matéria de aviação, somos nós, Guarujá. Esses cerca de 1.000 alunos, assim que você fala, que se formaram, tiveram a oportunidade de se formar, eles estão aí hoje espalhados aí pelo mercado de trabalho da aviação. Sim. Além de estar espalhado, interessante, assim, por ser assim, um curso, olha que interessante, o único inteiramente gratuito do país. Certo. Né? Depois da Força Aérea Brasileira, no Brasil, somos nós. Entendi. Em relação a todo o trabalho que a gente tem, né? Em relação a todo assim, os equipamentos, materiais. Para você tirar a ideia, nós temos 6 aeronaves. Qual é o curso de aviação no Brasil que hoje tem 6 aeronaves? Não tem, entendeu? Temos um grande parceiro, grande parceira, que é a Força Aérea Brasileira, né? Certo. Da qual sempre também nos abraçou. Aliás, o professor Gonçalves é um suboficial da Força Aérea. Certo. Recebeu, inclusive, o título de membro honorário da Força Aérea Brasileira. Olha só. Foi, então.
E sempre foi um homem que se dedicou sua vida mesmo ali em prol da educação, em prol dos alunos. E ele era aquele professor que botava a mão na massa mesmo, né? Com E certeza. aula sim. prática mesmo. Aula teórica, aula prática, visitas técnicas, semana da manutenção. A gente, sabe, sempre vibrou com o trabalho dele. É. E digo mais, não era só isso não, porque depois que o aluno se formava, quantas vezes o professor Gonçalves, inclusive eu fui junto, né? Várias vezes a gente ia lá levar o aluno para poder prestar as provas do antigo DAC, hoje ANAC, Certo. e depois participar também de processos de contratação em empresas aéreas, empresas de manutenção. Legal. Então, a aviação no Brasil, no mundo também, né? Mas principalmente no Brasil, ela tem sim, assim, Tem o dedo do professor Gonçalves. tem o dedo do professor Gonçalves. Isso é bom, né? Entendeu? Ele foi um homem, assim, fora de série. O aeroporto ainda está em fase ainda burocrática, né? Já a pista funciona, logicamente, já há muitos anos na base aérea, mas a parte civil, né, assim, ainda está naquela parte burocrática, mas o movimento já surge como uma tendência aí para convencer as autoridades locais a colocarem o nome do professor Gonçalves. Esse é o objetivo do grupo. Perfeitamente, né? Tem todo assim, além do histórico, que não deixa a desejar, existe também uma legislação, né? Certo. E essa legislação, que ela é de 1953, na realidade é a lei 1909, Certo. e ela prevê lá no artigo 1º, parágrafo 1º, que é possível você atribuir o nome de um brasileiro a um aeroporto ou a um aeródromo Certo. naquela cidade, desde que este tenha prestado relevantes serviços à comunidade da aviação. Certo. E falando desses reflexos, desses objetivos, dessas atividades, olha, eu não conheço ou seja, que realmente respirou a aviação na área de manutenção de aeronaves, como o professor respirava. Imagina aquele professor que, às vezes, mesmo sem contrato, ele ia para a escola e passava ali, dias, sabe, meses sem receber nada, mas só para ter o prazer de estar ali acompanhando, de estar ali ajudando, de estar ali, sabe? Não existe, entendeu? É um homem... E a manutenção de aeronaves é aquela peça principal que faz com que as estatísticas mostrem que voar é muito mais seguro do que andar de carro, andar de ônibus, porque justamente por conta da manutenção que é feita sempre de uma maneira sistemática e séria, né, Anderson? O senhor falou tudo agora, viu, Valdir? Inclusive, o professor usava aí uma frase que ele falava assim, né, que a segurança da aviação, ela está inteiramente ligada à formação com qualidade de um mecânico. De um mecânico. Entendeu? Que é esse mecânico que vai deixar todo mundo tranquilo dormindo no avião. Com certeza, com certeza. A gente tem alguns vídeos para mostrar. Vou pedir para o Fábio colocar um dos vídeos que são manifestações aí espontâneas aí de alunos que estão no Facebook. O Facebook é Aeroporto Professor Gonçalves. É facinho de você achar. Vamos ver o vídeo, Fábio? Vamos lá. Um ótimo dia a todos. Estamos aqui de frente à base aérea de Santos, de frente à escola Marechal do Ar Eduardo Gomes, para dizer que nós somos a favor que o nome do professor Gonçalves seja colocado no futuro aeroporto de Guarujá. Está aqui presente conosco alunos do curso de manutenção de aeronaves, projeto Asas da Educação, alunos do Marechal do Ar Eduardo Gomes, com a banda de música, e dizer que numa só voz, todos nós somos a favor para que o futuro aeroporto de Guarujá receba o nome do professor Gonçalves, alguém que fez muito pela nossa cidade, através do seu trabalho inteiramente gratuito, um suboficial da aeronáutica, um homem exemplar que dedicou sua vida para ajudar os alunos a conquistarem seus objetivos. Nós somos a favor do nome do professor Gonçalves ao aeroporto. Uma salva de palmas ao professor Gonçalves, turma! O legal, né, é que a cidade porque muita gente pode até não conhecê-lo, né, ou não tê-lo conhecido, né, mas a cidade justamente isso, é feita dos heróis, muitas vezes anônimos, né, pessoas que fizeram a sua parte, muitas vezes sem vaidade, sem querer aparecer, sem nada,
mas com um papel fundamental aí na formação de cidadãos guarujaenses aí que hoje são verdadeiros profissionais do setor, né, Anderson? Com certeza, viu? E o interessante, por exemplo, se eu ver, professor, um cara que dedicou a vida dele nesse trabalho todo, nunca foi um cara rico financeiramente, mas ele era um cara extremamente rico de coração. Exato. Camarada que, sabe, tratava você, quando você entrava na aviação, ele dizia assim, ó, bem-vindo à família. Bem-vindo à família da aviação. Logicamente que ele também cobrava, né? Certo. Cobrava, assim, o respeito, assim, ele citava as regras, né? E é porque muitas vezes o jovenzinho, ele vinha do ensino médio ali e tal. Bem meio folgadão. Então. Aí ele se deparava com a manutenção e percebia que, opa, ali eu tenho que, né, cumprir melhor as regras e tal, ali. Mas isso, assim, fez com que até as empresas, elas acabassem valorizando ainda mais o nosso jovem, dado a essa disciplina que ele cobrava. Por quê? Elas costumavam dizer, assim, que gostam de pegar o nosso jovem, de contratar, porque elas entendem que eles são disciplinados, né? Além da qualidade, ou seja, isso tudo, assim, tem um valor muito grande, né? Você falou que a ETEC, nossa de Guarujá, é a única escola pública nesse setor, né? Tem muitas outras escolas de manutenção de aeronaves pelo país? Então, na realidade, assim, existem na área privada, né? O curso, como eu falei, né? Ele começou lá na base aérea. Quando foi em 2003, ele fechou. Aí foi feito todo um movimento. Em 2006, ele retornou através do Centro Paula Souza, né? Na ETEC. Então, olha que interessante. Talvez algumas pessoas não saibam, mas a ETEC, hoje, ela está na cidade graças ao curso de manutenção de aeronaves. Porque foi quando esse curso tinha fechado, que esses movimentos foram acontecendo para trazer esse curso novamente, que conseguiu se trazer a ETEC por conta desse curso. E as pessoas talvez não saibam, né? Esse papel fundamental do curso de manutenção. Mas tem no país, tem muitos cursos nesse assim, esporte? Tem alguns, né, na área privada. Na área pública, inteiramente pública, na área de manutenção, somos nós, né? Existem, por exemplo, hoje, universidades que já chegaram, tal, enfim, mas são mais recentes, né? Existem, assim, outras escolas, né, mas são mais, basicamente, na área privada ou mesmo ali uma coisa mista, né? O que garante esse resultado satisfatório, assim, do curso de Guarujá é justamente a perseverança de tudo e a estrutura que a escola conseguiu ao longo desse tempo, certeza, né? Com 6 aeronaves, você falou. Sim, então, com certeza. Então, essa é a perseverança, como o senhor falou, a vontade de fazer ali um trabalho de qualidade, sustentado muitos anos por ele, ou seja, por estar lutando ali, né? Porque, enfim... E, logicamente, o apoio. O apoio da Força Aérea foi sensacional, como é sensacional em todos os aspectos. Né? Ali no vídeo são todos alunos do curso? Então, ali, nesse vídeo específico, nós temos ali alunos do curso de manutenção de aeronaves, nós temos alunos também do Asas da Educação e da própria escola Marechal do Ar Eduardo Gomes. Né? Entendi. Ali, na realidade, foi num sábado que a gente estava fazendo ali um projeto, né, uma atividade lá na escola. E a gente acabou fazendo aquele videozinho ali também para... Você foi aluno dele? Fui aluno, entendeu? Meu convívio com o professor, ele data aí de pelo menos 22 anos, né? Fui aluno dele em 1997, depois entrei para a aeronáutica, e então depois prestei o concurso também para o Estado, para a escola técnica, né? Ou seja, e onde leciono hoje, ao longo desse tempo, né? Hoje você praticamente ocupa a função do professor Gonçalves, assim, sim, exatamente, como coordenador. Uma responsabilidade, né? Danada nas costas, foi. Na realidade, assim, ele me fez o convite, assim, há 12 anos atrás, e eu meio receioso, ele falou, Anderson, calma, tu não vai estar sozinho, né? Tu vai estar comigo. Eu falei, opa, então eu tô tranquilo, pô. O homem tinha, na época, 30 anos de experiência, entendeu? Assim, uma reputação, sabe, que dispensa comentários, né? Então, assim, eu posso dizer que foi um porto seguro. E eu fui aprendendo com ele ali, de vez em quando tomava os puxões de orelha, não, isso não é assim, isso é assim e tal. Professor que é professor tem que puxar a orelha. Tem que puxar a orelha também. Tem que puxar a orelha também. Porque quando o professor faz isso, não no sentido físico, né? Mas no sentido de orientar, de dar uma dura no aluno, ele não está fazendo isso porque ele quer o mal do aluno. Ele está fazendo isso, exato, né?
É um professor que você nunca mais esquece. Então. E lá na frente, aí você vai agradecer, falar, poxa, aquele cara valeu a pena, aquele cara me ensinou, aquele cara me ajudou, entendeu? Se hoje eu estou aqui, poxa, hoje eu devo um pouco, né, a esse tipo de disciplina. Bom, o movimento nasceu, logicamente, inspirado por alunos, ex-alunos, amigos, parentes, né? Nós estamos aqui, inclusive, com vários amigos, temos até uma foto de todo mundo que a gente bateu aqui um pouco antes, depois a gente vai mostrar. Só que o movimento, ele nasceu, assim, vamos dizer, de baixo para cima, né? Não é uma coisa determinada, né? Um movimento nasce de baixo para cima, sempre, às vezes, a gente costuma, né, dar mais valor ainda, né? Quando não é uma coisa imposta pelo poder público, né? Quando nasce de baixo para cima. Só que, logicamente, o movimento precisa aí seguir alguns parâmetros, algumas diretrizes para conseguir seu sucesso, né? Eu queria que você falasse só depois do intervalo, comercial, que é rapidinho, como é que estão essas tratativas junto à Câmara Municipal, junto a todas as outras esferas aí de governo aí, que possam levar ao sucesso e ver esse aeroporto com o nome do professor Gonçalves. Depois do intervalo, pode ser? Claro, com certeza. Rapidinho, o intervalo. Antes vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, o Jornal do Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade, é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões. E é feito assim justamente por conta dos nossos patrocinadores. São poucos, mas são muito queridos. O Assunto Cidade circula ininterruptamente há 14 anos no Guarujá e toda semana uma leitura apurada aí da cena política, social, cultural. Já colocamos nessa semana a história do movimento, já uma foto do professor, inclusive, nas páginas internas, professor Gonçalves, desse movimento que tá crescendo cada vez mais em Guarujá. E a notícia principal também é sobre o aeroporto, que é o projeto do governador de englobar vários aeroportos do estado de São Paulo num pacote de privatizações, só que um processo que pode acabar atrasando muito mais a implantação do aeroporto, voltar a estaca zero, coisa que o governo ainda vai decidir, mas a tendência, segundo se apura, segundo se sabe, é que o governo municipal não aceite essa inclusão do aeroporto de Guarujá e continue tocando o seu projeto, que afinal de contas já foi gasta muita saliva, muito papel aí nessa aprovação do governo federal, da União, para que o município de Guarujá outorgasse a alguma empresa. É bem provável que não seja, mas ainda assim há uma dúvida aí sobre se o governo municipal vai aceitar ou não essa inclusão. O programa Assunto Cidade volta já com o professor Anderson Figueira. Fique com a gente que é rapidinho. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor Anderson Figueira, ele faz parte do movimento Aeroporto Professor Gonçalves.
movimento que surgiu aí com amigos e ex-alunos e também muitos parentes também, inclusive a viúva do professor Gonçalves está aqui, a gente já vai mostrar a foto de todo mundo que está aqui, que a gente já fez, que pretende dar nome do professor José Gonçalves dos Santos ao aeroporto que está prestes aí a ser implantado no Guarujá. Deixei no ar aquela questão, né? O movimento nasce de baixo para cima, né? Movimento espontâneo, né? Mas só que o movimento precisa do apoio aí de determinadas esferas de governo, esferas de poder, para conseguir o sucesso do seu intento. Como é que está isso hoje no ambiente institucional? Assim? Exato. Então, é um movimento que realmente nasceu de baixo para cima, ou seja, de iniciativa da sociedade civil, através de amigos, através de alunos, através de, enfim, pessoas que hoje estão bem-sucedidas, né? Família também apoia muito. Então, assim, é realmente luta, né? Mas é um movimento organizado, um movimento que busca, assim, apoio, busca dar publicidade, busca ajuda através das ações públicas, nas esferas públicas, Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, né? E pretendemos chegar também na Assembleia Legislativa, porque realmente, assim, é um processo, né? Nós começamos, o processo está bem forte, principalmente nas redes sociais, vocês têm visto, como a gente falou aqui, foram mais de 1.000 jovens formados que saíram daqui da cidade e que hoje, assim, tem uma gratidão tão grande pelo trabalho do professor Gonçalves que vocês não imaginam. Por exemplo, teve alunos nossos na escola que uma vez eu lembro que ele estava tossindo muito na sala de aula, aí o professor Gonçalves apontou para mim: Anderson, vai conversar com aquele aluno depois. Eu fui lá conversar com aquele aluno. E aí eu descobri que aquele aluno, ele tinha vindo de uma outra cidade, ele estava morando aqui na nossa cidade, numa barraca de camping, numa época de chuva, porque ele tinha sido aprovado no concurso, no vestibulinho, né? Para poder fazer o curso. Só que numa época de chuva, inverno, ele estava, assim, adoentado, né? Nesse sentido. E então, ali, junto com o professor, a gente teve a oportunidade de ajudar aquele aluno, depois conseguimos... mas ele percebeu que o menino não estava bem. Percebeu. E outros que hoje, que começaram, por exemplo, lá atrás, estão ocupando cargos na aviação, assim, muito relevantes. Pra você tirar uma ideia, o diretor-geral da manutenção de aeronaves no Brasil, da empresa Gol, é ex-aluno do curso. Saiu daqui, da nossa cidade, né? Legal. O gerente na América Latina inteira de uma empresa americana na aviação é um ex-aluno daqui do curso, entendeu? Tem hoje, por exemplo, ex-alunos que são donos de empresa, empresários também, sem falar dos outros técnicos, engenheiros, ou seja, diretores, supervisores, né? E eles têm um carinho muito grande pelo professor, pelo trabalho dele. O professor morreu quando? Ele morreu 19 de abril de 2017. Fez 2 anos, agora recentemente, né? E foi uma perda, assim, muito grande para a gente. Certo. Eu pedi para o Fábio colocar a foto do grupo que está aqui conosco no estúdio, que fez questão técnica aqui, não dá para a gente mostrar, mas está ali o Bacana, está a Dona Rosa, que é a viúva do professor Gonçalves, ali logo na sequência está o William, que é amigo, a Deise, que é filha do professor Gonçalves, o Paulinho, mecânico, que está aqui também, e o próprio professor Anderson Figueira, que está ali mostrando. A camiseta por baixo é a camiseta, se quiser mostrar a camiseta. Entendi, é a mesma que eu estou usando aqui, né? Para a gente mostrar. É uma camiseta que está sendo distribuída aí pela cidade. Sim, perfeito. Pelo Facebook dá para ter acesso a adesão, ao movimento. Com certeza. E para a gente vai ser um motivo de muita alegria. Legal. Vamos mostrar mais foto? O vídeo, Fábio? Mais um vídeo? Temos um outro vídeo para mostrar aqui, a gente já mostra rapidinho. Muito boa tarde. Estamos aqui na Base Aérea de Santos, junto com a turma de manutenção de aeronaves da Escola Técnica Santos Dumont. Queremos dizer para vocês que nós também apoiamos para que o nome do professor Gonçalves seja atribuído ao futuro aeroporto da cidade de Guarujá. O professor José Gonçalves dos Santos foi um homem que trabalhou ativamente na aviação. Por mais de 42 anos, fez muito pela cidade do Guarujá, através do curso de manutenção de aeronaves, pelo Brasil e também pelo mundo. Muitos saíram daqui. Todos os alunos, hoje técnicos,
pais de família são muito gratificados pelo trabalho desse grande homem que foi o professor José Gonçalves dos Santos. Nós apoiamos o nome do professor Gonçalves para o futuro aeroporto de Guarujá. É ou não é, turma? Isso! Professor Gonçalves! Bacana. Tem mais fotos, né, Fábio? Vamos aproveitar para mostrar as fotos, olha lá. Professor Gonçalves. Saturno. E é ele ali de azul, né? É, exatamente. É, de azul e bonezinho amarelo ali. Isso. Simples, né? Uma pessoa assim. Tem outra foto, Fábio? Olha ele ali. Aí ele está recebendo alguma homenagem aí. Ali foi um título de cidadão honorário da Força Aérea Brasileira. Olha só que legal. Cidadão respeitadíssimo que o grupo pretende transformar. Tá bom, Fábio. O grupo pretende colocar o nome do professor. A dona Rosa estava falando aqui para a gente no intervalo que agora a gente está querendo colocar o nome do professor Gonçalves no aeroporto. Mas tem muito ex-aluno que colocou o nome do filho, né? Exatamente. Isso que é um carinho muito grande. Assim, gostar muito do professor mesmo, né? É um carinho muito grande, né? Dado assim, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele fez. Porque assim, ele era um cara que ele realmente suava a camisa junto, ele pegava no pesado junto, sabe? Então, assim, o carinho é muito grande. E os alunos, eles reconhecem tudo isso. Através de, como o senhor falou, né? De colocar o nome de um filho em homenagem ao professor, através de voltarem também na escola, de acordo com os ensinamentos do professor, para poder mostrar para eles como que é a aviação de perto, no dia a dia. Então, assim, isso não tem preço. Não tem preço. Bom, quem quiser aderir ao movimento, quem quiser, alguém que conheça a história do professor Gonçalves, tenha sido aluno, tenha tido um parente que tenha sido amigo, como é que faz para achar o movimento? Facebook, como é que faz para achar? Tá. Então, esse movimento ele está acontecendo nas redes sociais. Né? Então, você pode acessar a nossa página lá, hashtag Aeroporto Professor Gonçalves. Eu apoio o Aeroporto Professor Gonçalves. E seja bem-vindo. Para a gente vai ser uma... Como que a pessoa assim, que assistir, de repente gostar, assim, pode ajudar, pode participar, pode gravar um depoimento? Pode gravar um depoimento, ter uma baixa assinada, apoiando. Tudo que é em pró do movimento vai ser bem-vindo para a gente, né? A gente tem ali um cuidado apenas de, como é que se diz, de analisar direitinho para que não gere nenhum reflexo negativo, né? Mas a gente acredita muito nessa população da nossa cidade, porque quem conheceu o professor Gonçalves só tem boas lembranças e com certeza sabe que tem uma gratificação muito grande por ele, né? Então, com certeza vai querer apoiar, vai querer ajudar, vai se envolver nessa causa, que é uma causa nobre. Aliás, é mais do que merecida, ou seja, o nome do professor ao futuro aeroporto da cidade, sem desmerecer, né? Qualquer outra pessoa, né? Que também a gente sabe que existem outras pessoas que talvez tenham feito muito pela cidade, mas em matéria de aviação aqui na cidade, o professor Gonçalves, ele é mais do que um professor. Ele é um mestre e Santos Dumont é o pai da aviação. E nós, assim, entendemos que ele é o pai da manutenção de aeronaves. Olha que legal. Isso é bacana. E eu já aderi, já até ganhei a minha camiseta. Professor Anderson, queria te agradecer muito, mas antes, até a título de informação para o telespectador, o grupo já esteve reunido na Câmara Municipal de Guarujá com alguns vereadores, inclusive com a tendência de que a Câmara apresente um projeto coletivo, um projeto de lei coletivo, já aderindo aí à causa do professor Gonçalves, como você disse, sem desmerecer qualquer outra pessoa que tenha sido valorosa aí pela cidade. Alguma pessoa pode ter uma intenção, gostaria que fosse o nome de outra pessoa, mas como você disse, ele é o pai de um grupo de pessoas, de um grupo de profissionais que levam o nome de Guarujá para um setor tão importante aí da economia mundial, né? Com certeza. Agora, e imagina também essas famílias hoje, assim, o quanto são gratas. Porque tinha jovem que não tinha nada, nenhuma expectativa de vida, assim, de carreira profissional, e de repente ia ali, começava a fazer o curso, e ele abraçava, e esses jovens depois eles retornam para a cidade, são da cidade ainda, né? E, assim, passando tudo o que aprenderam, né? Demonstrando aonde chegaram. Se for, sabe, nominar aqui,
a gente não vai sair daqui hoje. Legal. Entendeu? Quero te agradecer muitíssimo, também gostaria de ficar falando, mas infelizmente o tempo não permite, mas te agradecer muitíssimo pela presença, pela entrevista, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, viu, Valdir? Agradeço mesmo e peço, né, para que todos nós vamos em frente, né? Vamos sim. E como o professor Gonçalves, ele falava para a gente, Deus é grande. Ele sempre usava essa frase quando a gente se deparava diante de uma situação e nós acreditamos muito nisso. Tá certo. Então aí, o professor Gonçalves, José Gonçalves dos Santos, as palavras do próprio professor Anderson, o pai da manutenção de aeronaves. Assim como nós temos o pai da aviação, que também teve seus momentos aqui no Guarujá, o professor Gonçalves, que fez esse curso de manutenção de aeronaves, um curso qualificadíssimo e respeitado no setor de aviação civil e militar também, né? Civil e militar. Tá certo. E nós ficamos, o programa Assunto Cidade fica muito honrado em fazer parte aí dessa corrente do bem aí, tá bom? Antes de terminar, nós vamos assistir uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá e voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos. A Câmara de Guarujá tem assegurado total fiscalização de seus contratos. Nossas despesas são monitoradas por 11 funcionários efetivos dentre gestores e fiscais. Temos ainda uma controladoria que supervisiona todo esse trabalho. Dessa forma, mais recursos vão para a população. Afinal, tudo que é economizado é revertido à Prefeitura. Nosso compromisso é que mais conquistas sejam alcançadas. É a Câmara de Guarujá, cada vez mais transparente e comprometida com você.